Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um dos maiores colapsos econômicos de todos os tempos, a Grande Depressão. Imagina só a cena. Estamos em outubro de 1929. A economia americana, parecia que não tinha como parar. E para resumir o otimismo geral da época, um dos economistas mais respeitados, Irving Fisher, soltou essa frase: os preços das ações atingiram o que parece ser um platô permanentemente elevado. Era uma confiança que sinceramente contagiava todo mundo. Pois é. E aí que vem a ironia, né? Uma ironia trágica. Pouquíssimos dias depois dessa previsão super otimista, o chão simplesmente desabou. Toda aquela confiança que parecia inabalável estava prestes a dar de cara com uma realidade brutal. Uma que mudaria o mundo para sempre. Ok? Mas para a gente entender como tudo ruiu, a gente precisa voltar um pouquinho. Vamos olhar para a década anterior, os famosos loucos anos 20. Uma época que parecia puro brilho. Mas, como a gente vai ver, era mais uma miragem. E olha, parecia uma festa mesmo. A economia americana estava a todo vapor. Pensa só. A produção de carros crescendo mais de 30% ao ano, investimento pesado no PNB e indústrias brotando por toda a parte. A sensação era de que a prosperidade não ia ter fim. Só que, sabe aquela história de que nem tudo que reluz é ouro? Pois é. Por baixo de todo esse brilho, as fundações da economia já estavam começando a rachar. As pistas do desastre que viria já estavam todas lá, só que bem escondidas. E essa aqui é uma das rachaduras mais sérias, olha só. A produtividade dos trabalhadores explodiu, subiu 43%. Mas os salários quase não saíram do lugar. Isso, na prática, criou uma verdadeira bomba relógio. Pensa bem, as fábricas produzindo cada vez mais coisas, mas a grande maioria da população não tinha grana para comprar tudo aquilo. E o resultado disso? Uma concentração de renda absurda. Dá uma olhada nesses números de 1929. Os 13% mais ricos da população detinham 90% da riqueza. 90%. Isso quer dizer que a economia inteira dependia dos gastos de um grupo minúsculo de pessoas. Um alicerce que não podia ser mais frágil. E aí veio o choque. O evento que pegou todas aquelas rachaduras e as transformou num abismo gigantesco, o crash da Bolsa de Valores de 1929. O colapso foi, assim, um verdadeiro redemoinho. Começou na Quinta-feira Negra, 24 de outubro, com um pânico generalizado e quase 13 milhões de ações vendidas. Depois de uma calmaria que não durou nada, veio a Terça-feira Negra. E aí a coisa ficou feia de vez. 33 milhões de ações foram despejadas no mercado, sem quase ninguém para comprar. Em um único dia, 15 bilhões de dólares em riqueza simplesmente evaporaram. Fortunas inteiras sumiram em questão de horas. Mas o crash da bolsa foi só o gatilho. O que veio depois foi uma reação em cadeia. A gente vai ver agora como essa crise financeira se alastrou como uma pandemia, sabe? Saindo de Wall Street e devastando a economia real, primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo todo. Foi um círculo vicioso, um efeito dominó terrível. Olha só a sequência. O mercado quebra. Isso gera pânico. As pessoas correm para os bancos para sacar o dinheiro. Com todo mundo sacando, os bancos quebram. Com os bancos quebrando, o crédito some. Sem crédito, as empresas fecham as portas. E com as empresas fechando, vem o desemprego em massa. Uma coisa levando a outra numa espiral para baixo. Para ter uma ideia da dimensão disso, a catástrofe nos bancos foi algo avassalador. Entre 1929 e 1932, mais de 5 mil bancos nos Estados Unidos simplesmente quebraram. No auge da crise, eram 40 bancos fechando por dia. Imagina, as economias de uma vida inteira de muita gente viraram pó. A confiança no sistema financeiro foi para o espaço. E o custo humano disso tudo foi gigantesco. Em 1933, a taxa de desemprego chegou a 25%. Isso significa que 1 em cada 4 trabalhadores estava sem emprego. Pensa no que isso representa. Milhões de famílias perdendo não só o emprego, mas a casa, a dignidade, a esperança. E a crise não ficou só nos Estados Unidos, não. Ela atravessou o oceano muito rápido. Como a economia americana era o motor do mundo na época, quando ela parou, arrastou todo mundo junto. A produção industrial despencou no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a queda foi de quase 50%, mas olha só o estrago na Alemanha, no Reino Unido, na França. A onda de choque foi global. Bom, com o mundo nesse estado de caos, a grande pergunta era: por quê? Por que isso tudo aconteceu? A partir daí, começou um debate enorme que dura até hoje para tentar explicar as causas de uma crise tão profunda. Vamos dar uma olhada nas principais teorias. Uma das teorias mais famosas é a do economista John Maynard Keynes.
Para ele, a raiz do problema foi basicamente uma crise de confiança. O medo paralisou todo mundo. As pessoas, com medo do futuro, pararam de gastar. As empresas, com medo de não vender, pararam de investir. E a economia ficou presa nesse ciclo vicioso, onde ninguém gasta porque tem medo e o medo aumenta porque ninguém gasta. Aí vem outra explicação, a dos monetaristas, com Milton Friedman na frente. Para eles, o grande culpado foi o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Eles dizem que o Fed cometeu um erro gigantesco. Deixou a quantidade de dinheiro na economia encolher mais de 1/3. Foi como tirar o oxigênio de um paciente que já estava sufocando. Em vez de ajudar, eles pioraram muito a situação. E essa teoria monetarista ganhou tanta força que muitos anos depois, olha que incrível, o próprio presidente do Federal Reserve na época, Ben Bernanke, admitiu publicamente. Ele disse, olhando para a obra de Friedman e Schwartz, sobre a Grande Depressão, vocês têm razão, fomos nós, lamentamos muito, mas graças a vocês não faremos isso de novo. É uma confissão de culpa bem direta, né? E tem mais uma teoria importante, a da deflação da dívida. E o curioso é que quem a propôs foi o mesmo Irving Fisher, aquele da frase otimista lá do começo. A ideia é a seguinte, os preços de tudo começaram a cair. Isso parece bom, né? Só que não. Para quem tinha dívida, foi um desastre. O valor real da dívida aumentava. Aí as pessoas vendiam seus bens para tentar pagar, o que fazia os preços caírem ainda mais. Era uma espiral mortal, da qual era quase impossível sair. Certo. Então a gente tem esse desastre enorme e um monte de teorias diferentes tentando explicar. E os governos? O que eles fizeram? A resposta a essa pergunta mudou drasticamente de um presidente para o outro. Vamos ver esse contraste agora. As abordagens foram literalmente como a noite e o dia. De um lado, o presidente Hoover, que governou no início da crise. Ele seguiu a cartilha da época. O governo não deve se meter, a economia se conserta sozinha. A prioridade dele era equilibrar o orçamento. Do outro lado veio Franklin D. Roosevelt. Ele rasgou a cartilha. Com o seu New Deal, a ideia era o oposto. O governo tinha que intervir com tudo, gastando dinheiro para criar empregos e estimular a economia. A Grande Depressão só foi terminar de vez com a mobilização para a Segunda Guerra Mundial, mas as cicatrizes que ela deixou, e principalmente as lições, mudaram o mundo para sempre. O legado foi imenso, uma verdadeira transformação. As regras do jogo econômico foram reescritas. A partir dali, a ideia de que o governo tem sim um papel a desempenhar na economia se tornou central. Foram criadas redes de segurança social, como a Previdência, para proteger as pessoas. Novas regras surgiram para tentar impedir que o sistema financeiro entrasse em colapso de novo. Foi uma mudança profunda no jeito de pensar a economia e a sociedade. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que é um pouco inquietante. A gente estuda a história para não repetir os mesmos erros, certo? Mas as forças que causaram aquele colapso, dívida, desigualdade e um sistema financeiro frágil, será que elas desapareceram? Elas ainda ecoam hoje. Então a grande questão não é só sobre o passado, é sobre o presente. Será que o mundo de hoje, com tudo que a gente aprendeu, está mesmo imune a um colapso como aquele?